Oração e meditação de junho, do programa de 1 ano de meditação criado pela Recorder das Cartas de Cristo. Estas orações o aproximarão da sua fonte, e você sentirá cada vez mais a sua unidade com Pai, Mãe, Vida, Fonte, à medida que pronunciar as palavras com todo o significado e sentimento que puder. Lembre-se de que é o sentimento, o magnetismo, que atrai e une os átomos e realiza a criação. Também se espera que as pessoas sejam capazes de fazer uma pausa em seus pensamentos e sentimentos e entrar em silêncio mental interior, porque é quando sua mente está quieta e silenciosa que a consciência divina interior e fluida reina suprema, governa sua consciência. São nesses momentos em que a consciência divina está ativa em suas mentes, e suas mentes estão silenciosas, que o magnetismo criativo realiza em nossa consciência sua ligação inteligente, de acordo com nossos pedidos espirituais à nossa fonte. Procure ter esses momentos muito importantes de minutos de silêncio. Texto para meditar, trecho da carta 3, páginas 102 e 103. Agora, você pode estar suficientemente avançado em seu pensar para poder receber a seguinte verdade fundamental referente à sua existência terrena. A lei de causa e efeito, o semear e colher, é o efeito visível do que você conhece por eletromagnetismo, e ninguém que tenha qualquer conhecimento de ciência poderia esperar que Deus deixasse de lado as leis do eletromagnetismo, as quais são atividade, ligação, rejeição. A atividade, ligação, rejeição, ou movimento, atração, repulsão, são os impulsos fundamentais da existência e da própria consciência humana, os quais originaram suas formas visíveis de vida e são os únicos instrumentos ou ferramentas da criação. Eles são responsáveis pela formação da substância ou matéria, pelo desenvolvimento das formas individualizadas e, finalmente, pela própria personalidade em todos os entes vivos. Em razão de que estas leis são fundamentais para sua existência individualizada, é impossível evitá-las. Portanto, você não pode ignorar os problemas inerentes à sua existência individualizada e acreditar que Deus salvará você deles. Sua única esperança de finalmente escapar, de sair do círculo da experiência humana, é reconhecê-lo e admiti-lo, e depois trabalhar minuto após minuto para transcendê-lo, e por fim, fundir-se e fazer-se um, em pureza de mente, coração e ação com a consciência universal amorosa, o Pai que faz o trabalho amoroso. Ao mesmo tempo, ao crescer no conhecimento da verdadeira natureza do Pai, em seu interior, transcendendo você e em tudo o que lhe rodeia, você chegará a possuir uma fé constante, a qual poderá recorrer em todas as circunstâncias para obter a inspiração, o poder e a elevação diretamente do Pai que está em seu interior e ao seu redor. Você chegará a saber que realmente é o Pai quem o apoia e o guia rumo ao reino do Pai, consciência amorosa.
você verá clara e abundantemente que, embora o Pai seja universal, Ele também é individual para você. Ele o conhece e é consciente do seu pensamento e de seus problemas. No Pai Consciência Amorosa estão à sua espera soluções perfeitas para serem reconhecidas por você. Quando você reconhecê-las, for flexível e estiver disposto a escutar, estará livre da dor. Enquanto não estiver disposto a escutar, nunca receberá em plenitude o Pai Consciência Amorosa. Ouviremos em seguida o trecho da Carta 3, das páginas 106 a 109. Eu sabia que, apesar de tudo o que tinha dito a elas acerca do Pai e o Pai Amor, ainda tinham medo de que Deus as rejeitasse. Embora eu tenha tentado ajudá-las a compreender que o Pai de quem falava não era o Deus personalizado que elas adoravam, sabia muito bem que estavam confusas. Mesmo tendo dito uma e outra vez que o Pai estava em seu interior, continuavam preocupadas sobre receber um castigo vindo do alto por acreditarem em minhas palavras. O que deveria ensinar naquele dia? Perguntei ao Pai. Então observei as cabras e as ovelhas que estavam pastando na colina sob o vigilante cuidado de seu pastor. E a mensagem para esse dia me veio à mente. Levantei-me e falei para que se ouvisse minha voz até o fim da multidão. Vejam estas ovelhas e cabras pastando nas colinas. As ovelhas estão num lugar e as cabras em outro. Observem as ovelhas. São pacientes e pacíficas entre si, mesmo quando estão apertadas num canto do curral. Pastam tranquilamente, nunca reclamam o terreno que não é seu, deixam o pasto curto, mas não o estragam, o que permite que a grama se recupere depois de passarem por cima dela. E o que é mais importante, escutam a voz do seu pastor. Portanto, ele cuida bem delas. Ele as guia para os melhores pastos e dorme junto a elas durante a noite, para que não sejam atacadas por cães e ladrões. Agora olhem as cabras, como brigam e saltam sobre as pedras e entram em lugares difíceis ou perigosos. Devoram as sarças e a folhagem das árvores. Elas são espoliadoras. Se não fosse por sua utilidade para o homem, não haveria outro lugar para elas a não ser ficarem amarradas o dia todo ou serem enviadas para o deserto. Vejo-os aí embaixo e sei que no meio de vocês há muitas ovelhas e que também há muitas cabras. Houve alguns murmúrios aborrecidos, mas em geral as pessoas se davam empurrões e puxavam o cabelo uns dos outros, apontando as cabras, rindo e concordando com a cabeça. Era bom vê-los rir, e assim continuei. Vocês podem reconhecer as ovelhas pelos seus lares, pelo modo como convivem com os vizinhos e como são vistas por toda a comunidade. Assim também, vocês podem reconhecer as cabras. É possível que elas tenham muitos amigos? Houve um forte clamor da multidão, seguido de muito riso. O pastor segue as cabras e cuida delas, ou elas têm que se cuidar sozinhas e chegar por si mesmas em casa à noite para ser ordenhadas. De novo a multidão ria e respondia de maneiras distintas,
algumas muito engraçadas e engenhosas. E assim é com aqueles que são ovelhas e aqueles que são cabras. Vocês recebem a proteção do Pai se são ovelhas, e não são protegidos pelo Pai se são cabras, porque vão teimosamente seguindo seus próprios desejos todos os dias, e possivelmente deixando atrás de si um rastro de destruição. Digam-me, o Pai pode proteger aqueles que são cabras? A multidão estava em silêncio, mas escutando atentamente. Vocês dirão então que o Pai está zangado com as cabras e não as protegerá. Ou dirão que, assim como o pastor cuida das suas ovelhas e cuidaria das cabras se elas permitissem, o Pai ama as ovelhas e as cabras da mesma forma, mas não pode protegê-las igualmente por causa do comportamento natural das cabras. Considerem também os hábitos de alimentação das ovelhas e das cabras. As ovelhas se contentam comendo somente a erva para a qual seus estômagos estão perfeitamente preparados. Mas as cabras comem qualquer coisa que encontram e não respeitam sua constituição. O mesmo acontece com aqueles que não cuidam do alimento de suas mentes, pois não têm nenhuma meta fixa ou propósito claro. Como as cabras, não percebem quando o alimento mental é prejudicial ou os leva por caminhos equivocados em suas vidas diárias, ou mesmo os arrasta para um mito nocivo ou um engano perigoso. Eles vão sem rumo, recolhendo o equivalente mental de sarças, sapatos velhos, pedaços de pano, folhas, cardos ou ervas daninhas, porque falta a eles bom senso. Um homem perguntou: Mestre, e se uma pessoa é uma ovelha, comete um erro e se vê numa confusão, o pai a abandonará? Respondi com outra pergunta: o que faz o pastor se uma de suas ovelhas cai num buraco, ou escorrega por um barranco, ou se vê aprisionada nas sarças? Eu digo: o pastor deixa o rebanho e rapidamente vai buscar a ovelha perdida e não a abandonará até que a traga de volta sã e salva. Assim acontece com o Pai. Nenhuma ovelha pode evitar enganar-se de uma ou outra maneira. Mas não duvide de que o Pai logo atenderá ao seu balido e a resgatará. E se uma cabra começar a comportar-se como uma ovelha e atender à voz do pastor, então ela também estará sob a proteção do pastor e será cuidada da mesma maneira que as ovelhas. Assim é com vocês e o reino do céu, o reino de Deus. Várias vozes elevaram-se, pedindo-me que ensinasse o significado do reino de Deus. O que estou dizendo a vocês não é o mesmo que ouviram de qualquer outro profeta em qualquer tempo. Não tentem entender o que digo pensando no que disseram seus mestres. Eles podem somente repetir o que está nas Escrituras e não possuem nenhum conhecimento pessoal do reino de Deus ou do céu. Deus não está contido em nenhum lugar, mas está em todas as partes, como estão os céus e o ar sobre vocês. A Santa Palavra pronunciou a verdade quando disse: em Deus você vive, se move e tem o seu ser. Pois o reino de Deus está acima, ao redor e também dentro de vocês. E vocês
podem entrar no reino de Deus. As pessoas exclamavam com impaciência: Mas o que é isso? É um estado de mente e de coração no qual você está plenamente possuído por Deus, seu Pai. Quando você está nesse estado, o Pai é a cabeça de seu corpo e dirige tudo o que você faz e toda a sua vida. Algumas pessoas resmungavam: Como isso é possível? é possível estar tão vazio do eu, de desejos egoístas, inimizades, raivas, ciúmes, cobiça, de desejos de vingança, que somente Deus fique no controle de sua mente e de seu coração. E depois, o que acontece? Então, você entra no estado de ser, que é dirigido por Deus. Isto é totalmente belo e glorioso. É amor, é generosidade, é cuidar dos demais como cuida de si mesmo, é não julgar, pois você aceita os outros tal como são, sabendo que também são filhos de Deus e que estão igualmente sob o cuidado do Pai. É felicidade sem medida, impossível de descrever. É sentir alegria pela beleza do mundo. É vida sem limite e energia aumentada. É saúde e é a satisfação de cada uma de suas necessidades, mesmo antes de tê-las. Oração de junho. Amado Pai, Mãe, Vida, peço a Ti que impregnes minha mente e meu coração com Tua consciência divina, para que eu possa adquirir maior consciência de Tua presença dentro e ao redor de mim. Por favor, me ajude a ouvir, para que eu possa ser preenchida com Tua consciência de Pai amoroso e alcançar o conhecimento interior de que, embora Tu sejas universal, também és individual para mim. E quando eu tiver aprendido a ouvir, serei preenchida com a Tua consciência amorosa e serei esse amor que sou. Quero dar atenção às palavras de Cristo e deixar de ser como uma cabra, alimentando minha mente com comida mental que é prejudicial para mim e que me leva a uma direção que não devo seguir. Também não serei como a ovelha que segue cegamente as muitas seduções do mundo. Meu maior desejo e vontade é fazer parte do Teu rebanho, estar tão vazia de mim mesma que apenas a Tua consciência divina esteja no controle da minha mente e do meu coração. Amado Pai, Mãe, Vida, esta é a minha oração e a minha intenção hoje, e sei que a Tua consciência de amor já está impregnando o meu ser e tudo aquilo onde coloco a minha atenção. E por isso eu Te agradeço.